Oi, gente, tudo bem? Não, mentira. Oi, Marina, tudo bem? Esse é o meu vídeo portfólio para aula de Psicologia Social do segundo período de Psicologia da Univale. Eu decidi fazer em vídeo porque é como eu me expresso melhor e aí eu espero que tu goste. Então, a Psicologia Social, como a gente viu na primeira aula, né? Ela é uma junção de diversos núcleos de assunto, principalmente de várias matérias. Então, ela roda a economia, a história, neurociência, natureza, principalmente sociologia, né? Por ser um estudo social, a cultura e a antropologia. Ela surgiu, então, também, principalmente nos períodos entre guerras e de revolução, né? Assim como no período da Alemanha, quando houve a mudança dos judeus para a Alemanha, e eles começaram a virar uma forte fonte de economia, tirando, entre aspas, né, a principal fonte de dinheiro dos alemães. Então eles fizeram muitos estudos a respeito de raças, etnias, para descobrir que, né, que a raça ariana era uma classe superior. Quando na verdade a gente sabe que não era, era apenas tipo um motivo de sociedade, né? Eles precisavam daquela briga ali para tirar o poder de um e dar o poder para outro. Em 29, também, quando houve o conceito das massas nos Estados Unidos, durante a recessão, a psicologia social entra como um conceito mais amplo de sociedade, né? Como que é estudado o indivíduo dentro da sociedade de forma individual e como ele se comporta quando ele tá em grupo, né? Tô ainda mencionando em sala um exemplo do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele menciona, né, tipo, que ele entra num protesto sem a menor necessidade, sendo que ele nem sabe o que ele tá protestando, em frente à fábrica, etc. Os movimentos sindicais eram muito fortes naquela época, então as pessoas entravam dentro daquelas massas e protestavam e às vezes nem sabiam o que era. Na sala de aula a gente também comentou sobre como a mídia faz as massas, né? Em 2013, quando houve o primeiro protesto, Dilma, quando os iniciais eram apenas baderneiros que estavam quebrando tudo, e quando a grande mídia atingiu e as grandes massas foram todos para a rua, virou um movimento de mudança, como os brasileiros estavam reagindo àquilo, e dá claramente para ver que quando foi o início, as pessoas eram tratadas de X maneira, e depois que atingiu a grande mídia, a grande massa entrou nessa sintonia também, o foco foi diferente. Então, é muito claro esse estudo social, né? Tipo, que começou lá em 29, durante a época da recessão. E também tem a psicologia soviética, que começou em 1919 na Rússia, depois do Outubro Vermelho, né? Quando Stalin entrou, né, em ação para tirar o capitalismo e fazer uma inclusão do socialismo de acordo com a obra de Marx. Que na verdade a gente sabe que Marx não queria fazer isso um protesto, né? Era só uma idealização de socialismo, e na verdade até hoje não existiu uma sociedade igual foi idealizada por Marx, né? Mas isso começou lá na Rússia, então de ver as diferenças entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres que viviam na mesma sociedade e elas não tinham acesso às mesmas coisas. Depois que a gente conversou então sobre como que a psicologia social começou a existir, né, vindo lá da Rússia, dos Estados Unidos, dos movimentos de massa, né, a gente principalmente conversou sobre o que é sujeito, o que é sociedade, porque a psicologia social é importante, né? Até porque quando a gente fala de psicologia social, a gente está falando de estudo do sujeito dentro da sociedade. Então, o sujeito é também o indivíduo e ele é parte da sociedade. Então, uma coisa é a outra, né? Não tem, como a gente tentar explicar do ovo e a galinha, né? Quem veio primeiro? A gente não sabe se veio primeiro o indivíduo e depois a sociedade. Tipo, um é resposta espontânea do outro. Então, quando a gente fala de sociedade, sujeito, a gente sabe que a gente é um ser humano porque a gente vive uma sociedade humana, né? A gente tem essa corrente, que um é dependente do outro, né? Então, como se eu for
como exemplo do lobo, né? Tipo, se eu sou um ser humano, biologicamente falando, mas eu fui criada dentro de uma sociedade de lobos, eu vou ter comportamentos de lobos, né? Eu não vou ter um desenvolvimento igual quem vive em uma sociedade humana. Então, a gente é ser humano que a gente é por causa da sociedade humana que a gente vive. Depois, a gente começou a falar sobre quais eram os objetivos principais da psicologia social, né? Que eram principalmente atitudes de percepção individual versus atitudes de percepção social, status e influência. Isso daí a gente vê muito também no behaviorismo, que é o comportamento social. Isso foi mais ou menos dos anos 40 até os anos 70. Principalmente o estudo de pessoas individuais e pessoas em sociedade. A gente estuda principalmente, né, dentro da psicologia social, como que os relacionamentos sociais alteram as nossas atitudes sozinhos. Como que a sociedade vai interferir no meu relacionamento quando eu estou sozinha, como que eu sou, qual é o meu porte de pessoa e como que eu me comporto quando eu estou em grupos, né? Normalmente a gente tem essa tendência de fazer de acordo com o grupo que a gente se encontra. Nem sempre a gente pensa daquela maneira quando a gente está sozinho. Esse é o principal objeto de estudo da psicologia social. Nos anos 60, com a psicanálise, né, estudando mais a fundo esse mesmo conceito de pessoa e sociedade, também teve o estudo dos signos, como que as pessoas modificavam seus comportamentos de acordo com os astros, que é uma coisa que a gente vê até hoje, né, como que as pessoas se espelham muito em em comportamentos sociais de acordo com os astros. Depende muito de crenças, né? Então a psicologia social vai estudar muito sobre as crenças das pessoas e como que elas são influenciadas por isso. Então, nos anos 70 e 80, quando teve a entrada integral da psicologia social, principalmente no Brasil, porque a psicologia já era uma profissão reconhecida, né? Que a gente sabe que foi em 64. A primeira visão era de perspectiva e funcionalismo. E aí depois o conceito histórico. Então a gente primeiro tentava estudar se os nossos comportamentos eram uma questão biológica e humano, né? Biológico, natural. Assim como animais, né? Qual que é a resposta deles. E aí, ao longo do estudo, a gente descobre, né, que a gente é muito mais funcionalista através do que a gente aprende em sociedade. Eu sou esse ser humano que eu sou porque eu vivo numa sociedade humana e a gente aprende dentro de crenças e ideais como se portar dentro da própria sociedade em que a gente vive. A gente não vive mais de acordo com os nossos instintos iguais dos animais. Então, eu lembro de em sala de aula a gente conversar muito sobre como que são os nossos conceitos, como eles são baseados dentro de crenças, principalmente religiosas, assim como o hábito de lavar as mãos após usar o banheiro. Por a religião considerar as nossas partes íntimas uma coisa muito pudica, fomos ensinados, e é uma coisa que a gente mantém até hoje, de lavar as mãos após, mas o ideal seria lavar antes e depois. Mas a gente não consegue fazer isso porque para nós a programação é lavar após porque sou suja. Então é uma coisa muito de crenças que são implantadas, né? Eu vejo muito como uma influência invisível que a gente tem, que a gente não sabe. Mas como a gente vive na sociedade que já é programada, a gente vai levando isso dentro das nossas relações e dentro de como a gente é, nosso comportamento, etc. Também tu disse em sala de aula sobre os nossos conceitos primitivos e vontades X, né? Como ter a vontade de ir ao banheiro. A gente aprende que a gente tem vontade de ir ao banheiro quando a gente começa a se mexer, assim, na infância. E nossas mães, nossos pais dizem pra gente segurar o xixi, que tem que ir no banheiro, que é totalmente diferente do conceito de animal, né? O animal não avisa quando vai fazer xixi, ele simplesmente vai e faz. Então, acho que a gente vai criando molduras em cima de um conceito natural e que a sociedade em que a gente está inserido vai criando e moldando em cima da gente.
Nos anos 90, a gente volta nossos olhares para as relações. Aí abre o estudo da teoria das relações sociais, que é principalmente a característica, né, principal das relações sociais é tornar familiar aquilo que não é tão familiar. Então, porque a gente estranha tudo que é novo, né? A gente estranha sensações novas, lugares novos, quando a gente não tá aberto para isso. Então, a gente precisa tornar familiar aquilo que não é familiar pra gente. Tu dá muitos exemplos em sala de aula de sonhos, né? Ah, eu sonhei com fulano, mas na verdade não era o fulano, era alguém muito parecido com ele. E eu tava na minha casa, mas na verdade não era minha casa. Então tu precisa fazer buscas de referências para tornar as coisas familiares, né? Quando tu não conhece, quando tu não sabe. Então a gente faz essa busca para tornar familiar. E aí, principalmente, isso é o conjunto de saberes, né? Que as relações sociais vão estudar os saberes, mas principalmente os saberes de senso comum, coisas que a gente muda, né, modifica através de um conceito científico, de um estudo já preliminar, para colocar dentro de um senso comum onde todos vão conseguir compreender. Eu acho que essa é a parte principal das relações sociais, né? A gente coloca todos os nossos conhecimentos dentro do que a gente já conhece, né? Ou coisas novas a gente vai implementando dentro daquilo que a gente já sabe, já tem o conhecimento, já é familiar, né? Então, enquanto a gente não tem essa coisa bem familiarizada, a gente não consegue ter acesso rápido, né? E fácil. Aqui eu tenho também sobre as tomadas de decisões, né? Como que a gente toma as nossas decisões a partir de lógicas e simbolismos, misticidade e religião. Que é, de novo, aquela questão da influência invisível, que às vezes a gente não tem conhecimento disso. Porque eu faço tal coisa? Porque eu já sou programada assim desde que eu nasci, desde que a sociedade é sociedade. Assim como a gente institui que é necessário casar, que é necessário ter filhos, porque é uma coisa muito já programada de sociedade, né? Lógico, hoje em dia a gente tá quebrando esse tipo de conceito, mas a ideia principal continua sendo essa, é uma coisa tão programada, tão histórica, que a gente nem sabe quando que começou, mas a gente sabe que aquilo é o correto. Das relações sociais a gente tem a ancoragem e a objetivação. A ancoragem vai ser quando a gente vai buscar um lugar para o não familiar, e a objetivação é a proximidade pela qual a gente busca deixar concreto, visível para o real. Que era aquele exemplo do sonho, né? Quando a gente busca alguma coisa similar para explicar aquilo que a gente ainda não conhece. A teoria das relações sociais, ela vai explicar tudo de acordo com o que a gente é. Todo conceito, tudo que a gente vê como nós, né, como eu sou, é uma resposta da sociedade que eu vivo, é uma resposta das relações que eu tenho. Eu não sou X pessoa porque eu sou assim, na verdade eu sou um objeto de estudo da sociedade, eu sou um resultado da sociedade que eu vivo, das relações que eu tenho. Assim como agora eu sou um resultado da aula da Marina, que abriu a minha visão para outra parte de relacionamentos sociais, de estudar isso, né? Então, a teoria das relações, ela é justamente isso. E aqui naquele artigo do Marcos Alexandre que tu passou pra gente, ele fala muito sobre como as representações sociais são consideradas a forma sociológica da psicologia social, né? Quando o Moscovitch, ele estudou isso dentro da psicanálise, né? Como a gente precisava ser mais social para compreender as nossas relações, né?
Ele coloca aqui que na forma da psicanálise tinha que sair dos grupos fechados e especializados para ter uma nova significação dos grupos populares. Ele dizia principalmente, né, que a razão para os procedimentos de crença eram bem diferentes das crenças que eram feitas por grandes grupos e das crenças individuais. Que essa é uma coisa que a gente estuda muito até hoje, né? A gente vê muito isso. Como que a gente tem X comportamento quando tá sozinho e Y comportamento quando a gente tá em um grupo. A gente é extremamente influenciável pelas teorias, pelas nossas relações. Então, as relações sociais, ela é a teoria de um estudo e ela é o próprio objeto de estudo. Ela estuda ela mesma, assim como a gente vai estudar a nossa relação mesmo, né? A relação pessoa e a relação sociedade, que na verdade são sinônimos, né? As relações sociais, elas vão influenciar 100% no nosso comportamento, nos nossos entendimentos de mundo, nas coisas que a gente conhece, nas coisas que a gente não conhece. Pra gente tornar de fácil entendimento várias coisas, a gente faz rápidas associações, né? Assim como a gente nunca foi para Paris, mas a gente sabe que a Torre Eiffel fica em Paris. E também, como tu disse em sala de aula, né? Assim como eu sei que em Nova York eu tenho a Estátua da Liberdade. Sendo que a Estátua da Liberdade não fica em Nova York, mas ela é um cartão postal de Nova York. Mas na realidade ela fica em Nova Jersey. Mas pouquíssimas pessoas sabem disso. A gente faz associação muito direta de uma coisa familiar para uma coisa que a gente não conhece, né? A gente só tem a ideia da Estátua da Liberdade. A gente nunca foi lá, então a gente não tem como dizer que ela propriamente fica em Nova York, mas a gente tem essa idealização. Então, eu vou finalizar dizendo uma coisa que tu disse em sala de aula sobre a psicologia social, que ela é o guarda-chuva da psicologia, porque ela vai juntar várias abordagens, tanto assim como a psicanálise, o behaviorismo, a terapia sistemática, né? Ela junta todas essas abordagens para virar uma outra. Na verdade, ela não é só uma parte da psicologia, ela é uma abordagem completa que vai estudar toda a tua parte de relacionamento, todo o teu conhecimento, todo o teu entendimento de ser, de sociedade, de relacionamento. A teoria das representações sociais e das nossas relações, ela é extremamente importante pra gente entender o indivíduo, né? Como o indivíduo é sociedade, como a sociedade é indivíduo, que é tão importante, principalmente dentro da psicologia, quando a gente tenta entender o ser humano em si. Eu acho que é isso por agora. Esse foi meu vídeo portfólio para psicologia social do segundo período. Espero que tu goste e que eu tenha me feito compreender.